Boa tarde a todos. Vamos dando início a mais um estudo da Tarde Fraterna com o tema livre e vamos para isso fazer uma leitura inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Esse foi apenas um trechinho do item 20, do item A Felicidade Não É Deste Mundo, para darmos início ao nosso estudo. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, mestre amigo de todas as horas, querida Alta de Souza, amigos espirituais que nos acompanham em todos os momentos, em especial nos momentos de estudo, agradecemos por estarmos aqui, tendo sempre essa oportunidade de falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Enquanto falamos, ouvimos e podemos refletir. Pedimos que todos que estão vinculados a esse estudo de alguma forma, através dos nossos pensamentos, que possam receber as bênçãos que tanto necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então o nosso estudo de hoje vai abarcar várias questões, né? Esse item, a felicidade não é deste mundo, ele faz parte de Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, sendo o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo que tem um tema muito necessário para todos os dias, porque somos aflitos. Nós que estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, vivemos aflições. Vivemos aflições porque ainda temos expectativas, porque não sabemos lidar com as dificuldades que nos são impostas. Nós que somos espíritas ou estamos tentando, né, seguir ali o que o nosso Mestre Jesus nos ensina, ainda temos as aflições, embora já estejamos numa caminhada de entender melhor de onde isso vem, porque estamos estudando, ou pelo menos tentando estudar, tentando entender. Mas o nosso planeta, no nosso planeta, né, ainda existem muitas pessoas que estão alienadas a esse entendimento, a esse conhecimento e se colocam na condição de vítimas, se acham injustiçadas, e isso acaba trazendo maior sofrimento, maior aflição ainda para essas pessoas, porque às vezes a dificuldade existe, mas enxergar essa dificuldade com um potencial ainda maior faz com que aquilo se torne um problema ou se torne um problema maior do que ele realmente é. E nós estamos passando, né, por essa fase. Falamos em transição para um mundo de regeneração, mas independente do que esse planeta de regeneração vai representar ou quando ele vai chegar, nós estamos sentindo esses efeitos, né, dessa transição, estamos sentindo, pelo menos apesar da gente já ter passado por isso em outras encarnações, não conseguimos nos lembrar. Então, o que conseguimos lembrar e nos vivenciar é essa encarnação atual. E essa encarnação atual, para nós que estamos aqui, de repente a sensação é de que é a primeira vez de que está tudo muito difícil, né? Ah, mas olha a situação do governo, olha a situação do país, muitas mortes, muita violência, muito desemprego. E aí vem aquilo que eu estava falando no início, essa
ideia de que tudo está, na verdade, muito pior do que realmente está. Eu tenho ouvido relatos de algumas pessoas dizendo que, mas parece que tem uma tensão no ar, parece que tem uma energia ruim, pesada no ar, e é normal que isso aconteça, porque nós nos comunicamos pelo pensamento, pelas vibrações. Então, se vem uma determinada notícia, e a pessoa que ouve aquela notícia, ela já começa a mentalizar no mal, já começa a ter medo, já começa a não ter mais esperança. Isso já vai criando ali uma um fluido, né? Já vai criando ali uma forma pensamento, era esse o nome que eu queria lembrar, vai criando já uma forma pensamento de baixa vibração. Isso, quando vai aumentando proporcionalmente, essa forma pensamento, ela vai ficando cada vez maior, e é por isso que vamos sentindo essa tensão, essa baixa energia mesmo, essa baixa vibração. E é aí que o Espiritismo ele vem nos ajudar, ele vem nos esclarecer, não só com o conforto, como a gente lê em muitas das instruções dos Espíritos, mas também através do único conforto que eu acho que funciona, que é o entendimento. Então, outro dia eu estava dando esse exemplo, né, para uma pessoa falando, o que te faz ter certeza que do que é a chuva, o que te faz ter certeza de que depois de alguns dias chuvosos pode vir o sol vai aparecer através do pequeno conhecimento, né? Porque ninguém aqui, quer dizer, não sei, né? Quem está me ouvindo, mas tirando quem estuda isso, ninguém tem um real domínio aí da meteorologia e tudo mais, mas a gente já tem um pequeno entendimento que nos permite entender o que é a chuva, o que é o sol, o que são os fenômenos meteorológicos, e isso faz com que a gente tenha uma confiança, uma pequena confiança no que vai acontecer. Com o Espiritismo é a mesma coisa. Nós ainda temos uma parcela de conhecimento que nos é vetado, né? Porque não temos ainda o conhecimento ideal para poder absorver o que nos é passado. Mas muita coisa já sabemos, tanto pelo Pentateuco como pela literatura complementar. Já sabemos que muito daquilo que passamos, que estamos vivenciando, é consequência de causas que nós fomos responsáveis. Ou, pelo menos, se nós não fomos diretamente responsáveis, indiretamente estávamos ali, ou pedimos para estar nessa situação, como algumas pessoas gostam de falar, imploramos para estar nessa situação, porque no plano espiritual nós olhamos aquilo ali e falamos, não, eu quero melhorar sim, eu quero evoluir sim, ou eu quero ajudar aquela pessoa. Só que aí chega aqui, né, a gente fala, não lembra das letras pequenininhas que assinamos, aquelas letras que estavam no finalzinho do contrato. E o Espiritismo, conforme a gente vai lendo, conforme vamos estudando, vamos entendendo por que, que a felicidade não é deste mundo. Só que mais do que entender isso, vamos criando uma força e um suporte para lidar com essa afirmação. Porque num primeiro momento você vai falar assim: caramba, a felicidade não é deste mundo, então agora eu não serei feliz. Como que eu vou ficar aqui vivendo ainda tantos anos ou os anos que me restam sem ser feliz? E aí vamos entendendo do que é essa felicidade que ele está falando, que é essa felicidade plena, a qual não conhecemos, a felicidade que só cabe àqueles espíritos mais evoluídos, que já não se deixam influenciar tanto pela vaidade, pelo orgulho, pelas necessidades do ego, né? O egoísmo. Então, tudo que nós estamos passando hoje, né, esses momentos de dificuldade, seja com a nossa vida, seja porque perdemos não, né, porque eles não são nossa posse, mas temos a experiência do desencarne de entes queridos, seja porque é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade dentro da própria família, de um relacionamento, algo que ainda não sabemos lidar, não sabemos administrar. É
muito importante saber que isso está dentro de uma lógica maior, porque é o que vai nos fortalecer e nos dar força para seguir em frente, para continuar caminhando sem parar, sem ficar olhando para trás e imaginando presa ao passado. Porque não podemos mudar o passado, como fala o Chico, mas podemos fazer um hoje e um futuro melhor. E aí eu vou trazer um texto para ilustrar o que a gente está conversando aqui, que é do livro Cartas e Crônicas do Chico Xavier, pelo Irmão X. E ele fala bem disso aqui que a gente estava comentando, da felicidade não é deste mundo. Quando eu comecei a leitura, né, que ele fala, eu sofro muito, eu não consigo ser feliz. E nesse texto, nessa mensagem que tem por título Provações, vai começar dessa mesma forma, quando ele fala, indaga você das razões que induzem o divino poder a conservar uma pobre jovem vestida de chagas num catre humilde, relegada à assistência pública. E acrescenta ainda, né, com certa indignação, por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza, quando há tantos sinais de socorro celeste na casa dos felizes, aquinhoados pelo conhecimento superior e pela mesa farta? E aí é aquele pensamento de muitos, né? Se Deus existe, por que ele não muda essa situação? Isso aumenta muito quando a nossa análise é sobre uma criança que sofre, é sobre uma família, uma pessoa que aparentemente não fez nada de errado e está ali passando por uma situação difícil. A gente fala, nossa, por que tanta injustiça no mundo, né? E aí o Espiritismo vem trazendo à baila todos esses conhecimentos. O hoje, ele é um pedaço de uma vida inteira, de uma vida eterna. E sim, às vezes essa criança, essa família, essa pessoa que estamos colocando o nosso olhar ali de dúvida, né? Às vezes realmente nessa vida, nessa existência, ela não fez nada demais, nada que justificasse passar por aquela situação. Mas as vidas pretéritas, sim. Então, vem a explicação, né, no próximo parágrafo. Não for a reencarnação chave do crescimento espiritual e do soerguimento redentor para todas as esferas da vida terrestre, e as suas perguntas seriam realmente irrespondíveis. Então, ele vem falando, justamente por isso existe a reencarnação, para que essa justiça divina aconteça. E da melhor forma, da forma que seja proporcionado a nós mesmos, entendendo e desenhando e construindo, costurando esse nosso aprendizado. Entretanto, meu amigo, a existência humana em seus fundamentos obedece aos comezinhos princípios de lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar. Enquanto não cultivarmos a gleba planetária em toda a sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, povoada de serpes traiçoeiras ou vitimada por imensas feridas de erosão. Se não plantarmos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente. E se nos despreocuparmos da vegetação daninha ou inútil, viveremos incomodados pelos cipoais e espinheiros de toda sorte. E aqui vem uma explicação bem poética, né? Falando da ação e reação. Tudo que estamos colhendo, como até já falei nesse estudo e falamos muito no Espiritismo sobre isso, é resultado de uma ação pretérita. Se vivemos simplesmente acordando, trabalhando, vamos dormir e o dia está passando sem nos preocuparmos com o que somos, com a nossa responsabilidade, vamos ficar entregues à sorte, realmente, porque não temos responsabilidade sobre o que estamos fazendo ali. Mas, se começarmos, ao invés de julgar o outro e nos colocar numa situação de vítima, né, apenas reclamando, mas eu sofro muito porque eu não sou feliz, porque Deus não olha para mim, se agirmos dessa forma, sem procurar o entendimento,
vamos continuar dependendo de fatores externos. Precisamos tomar uma atitude de responsabilidade, da autorresponsabilidade, para que assim consigamos, primeiro, observar que tudo o que está acontecendo é nossa responsabilidade. E sendo assim, em segundo, a gente vai conseguir melhorar. Só a gente, só nós somos capazes de melhorar isso. Espanta-se você ante a dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza e não recorda o incêndio que a produziu. E aí, né, somos abençoados com a dádiva do esquecimento, mas precisamos saber que, embora haja o esquecimento do que fizemos, não podemos esquecer que fizemos. Então, eu não lembro do incêndio. Eu não lembro do incêndio porque fui abençoado com a dádiva do esquecimento, como eu acabei de falar. Mas, peraí, se tem essa cinza aqui, é porque eu participei desse incêndio de alguma forma. É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma. É interessante essa palavra calma, porque a última coisa que a gente ouve das pessoas hoje em dia é que está tendo calma, né? A gente vive um período de ansiedade muito grande, que vai gerar uma depressão, que tem gerado muitos suicídios, muita angústia, tanto para aquele que pratica, como para aquele que está vinculado de alguma forma, né? E aqui ele nos traz a lei harmoniosa e calma, ou seja, tudo, por mais apavorante que possa parecer, está acontecendo, sendo regido por uma lei. É óbvio que isso não invalida, não anula o fato de que nós precisamos evoluir muito, tá? Então se está tudo acontecendo é porque eu não tenho nada a ver com isso. Não. Tudo está acontecendo, como ele falou aqui no texto, por conta das nossas atitudes. Então, a nossa calma deve ser no sentido de que existe uma lei regendo tudo isso, ou seja, tudo só está acontecendo por um motivo. Qual motivo? Muitas vezes, obrigar a nós mesmos olharmos para a nossa consciência e ver que precisamos melhorar. E não me diga que há desequilíbrios nos processos em que funciona, porque na atualidade do mundo temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. A evolução garante novos panoramas ao direito, mas ainda explodem guerras pela hegemonia da força. A ciência resolveu os enigmas da alimentação. Entretanto, ainda há quem morra de fome pelas úlceras do duodeno. A liberdade triunfou sobre a escravidão, contudo, ainda existem milhares de encarcerados na superfície da terra. E se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes triviais dos nossos povos mais cultos, as mortes violentas e deploráveis continuam, aos milhares por ano, na própria engrenagem da maquinaria do progresso. Então, aqui ele vem mostrando que, assim, sim, já tivemos muitas marcas de progresso, já tivemos muitas coisas evoluindo no campo da medicina, da ciência, da cultura, dos costumes, mas a sociedade ainda continua muito egoísta. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina, pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem na intimidade da organização fisiológica, em que retornaram à experiência física, porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política. E tenho desfrutado a reaproximação com inovidáveis companheiros do pretérito, que, habituados a dilacerar a carne dos adversários pelo simples prazer de ferir, contemplam agora a ruína do próprio corpo, nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. Então, essas pessoas são aquelas que a gente olha e fala, coitado, mas olha, será que essa pessoa, ela não fez isso por merecer? Não fez nessa vida, nessa existência. Não que nós possamos ter percebido, mas existem coisas no pretérito que precisam ser resgatadas, precisam ser aprendidas. A fogueira que extingue a dívida chama-se hoje pênfigo foliáceo. E aí ele traz uma nota aqui, né, que vocês não estão com o livro, explicando, né, que é uma doença conhecida como fogo selvagem, que são aparecimentos de bolhas de águas superficiais que incham e rompem-se facilmente, deixando a pele em carne viva e formando regiões avermelhadas recobertas de escamas e crostas. E o golpe de ontem, sangrando
os que sangraram. É conhecido como bacilo de Hansen, que é a hanseníase. Então, ele aqui vem dando uma relação bem direta, né? Que aquele que provocou o mal, aquele que foi o algoz em vidas passadas, agora está tendo a chance de experimentar a dor que ele provocou a outrem. No fundo, porém, meu amigo, tudo é reajuste benéfico, tá? Então, essa é a diferença que o Espiritismo nos traz. É essa diferença no olhar, tá? Não é que, mas então a hanseníase é uma coisa boa, porque é super tranquilo. É super tranquilo ter bolhas pelo corpo, né? Como ele fala no primeiro, que é o fogo selvagem. Não se trata de ser super tranquilo, não se trata de estarmos alienados aos sofrimentos do mundo. Apenas se trata de um outro olhar, de colocar um outro olhar sobre isso e entender que ao invés de vingança, de punição, de simples punição, o que existe é reajuste, o que existe é aprendizado. Imagine a vida na Terra como um manancial imenso, de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa progredindo, valorosa na direção de sublimes horizontes. E pensemos em nós, indivíduos arraigados ainda ao mal, como sabemos, né, que é a nossa característica principal aqui no planeta de provas e expiações. Pensemos como o lodo das margens ou a lama do fundo é o resíduo estacionário, sofrendo a necessidade de grandes transformações. Precisa daquela mexida, né? Sabe quando a gente mexe nessa água com lodo e ele sobe? Exatamente. Semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação. Então, eu trouxe esse texto para ilustrar essa nossa realidade, a realidade que estamos imersos, que realmente a felicidade não é deste mundo, que realmente estamos aqui para passar por dificuldades, porque são essas dificuldades que vão nos levar, que vão mexer nessa nossa água, né, para que esse lodo possa subir. A gente fica muito mais difícil mergulhar profundamente nessa água para tirar o lodo do fundo. Então, quando a gente sacode e esse lodo vem para cima, é como se a gente pudesse pegar aquela peneirinha, sabe, de limpar a piscina, e peneirando ali por cima de uma coisa que estava lá no profundo e veio para a superfície, a gente consiga agora limpar. Primeiro ver, né, porque no fundo estava difícil de ver, mas vindo para a superfície a gente consegue ver, e conseguindo ver a gente consegue tomar as providências. Então a nossa vida é como essa piscina. Às vezes, mas a vida ficou difícil agora, eu estou desempregado, não sei quem. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu marido morreu, meu filho morreu, e veio tudo junto, e eu tô cheia de problemas, é muito problema, e é esse lodo, né? Eu vejo muito isso, que é esse lodo na nossa vida, na vida das pessoas, que veio essa água, essa remexida na água, precisou dessa remexida, para que através dessas dificuldades possamos reajustar aquilo que necessitamos. Então, o que nós temos que pedir nas nossas orações, nas nossas preces, e o que eu desejo e peço para vocês, para mim também, né, para os encarnados e desencarnados, nesse estudo aqui agora, nesse momento que a gente está podendo estudar e refletir, é essa força, é essa bênção, que Deus nos abençoe nesse sentido, não de nos livrar das nossas privações, não de nos livrar das nossas dificuldades, mas que a gente possa aprender com elas e lidar da melhor forma, porque é assim que vamos reajustar, e é assim que vamos caminhar, sim, ao planeta da felicidade, ao mundo de felicidade, e experimentarmos a real felicidade, o real amor. Então, esse foi o nosso estudo, foi a nossa tarde fraterna. Eu espero que possa levar paz, serenidade ao seu coração. Se você está passando por algum momento de tristeza, algum momento de desilusão, algum momento de solidão, que você possa, através dessas palavras, receber as intuições da espiritualidade amiga que está aí ao seu lado, e saber que esse momento ele vai passar, pode demorar um pouco, ainda mais dentro da nossa noção de tempo, né? Mas que ele vai passar, certamente vai passar, e que o melhor a fazer é encarar com serenidade, com paz e com a certeza de que está acontecendo, isso que está acontecendo é para o nosso bem.
Então, que Deus possa abençoar a todos nós, que nós possamos ter um ótimo fim de sábado, um excelente final de semana e que a paz esteja sempre conosco em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.